Ciúme, ciúme de você. Diário de um Especial apresenta Papo com as Manas. Ô mãe, o Walter já teve ciúmes da gente alguma vez? Eu já tive ciúmes dele? Como que é? O Walter teve ciúmes de você e do Arthur quando vocês nasceram, porque ele é o mais velho, então ele tinha ciúmes porque é coisa de irmão mesmo, porque ele era o único, então ele viu que o espaço dele foi tomado um pouquinho, mas depois que ele teve consciência que eram irmãos, ele ficou de boa. O que tinha mais ciúmes era o Arthur. E eu? Você não. Eu sentia ciúmes do Mano quando eu era pequena? Ciúmes do Mano, não, mas assim, principalmente quando as outras pessoas chegavam perto, aí você sentia ciúme. E o Mano sentia ciúmes de mim quando eu era pequena? Não, quando era pequena não, só agora por causa do Fernando. O Paulo César sentia ciúmes da gente quando a gente era criança? Não. E a gente dele? Vocês tinham. Sempre me perguntavam, assim, na nossa criação, né, na minha criação com meu irmão, se eu sentia ciúme deles. E, nossa, quando eu me perguntava, eu não conseguia me imaginar sentindo ciúmes, assim, sabe? Porque eu sempre, a minha mãe sempre falava, assim, que quando eu queria um abraço, eu podia ir lá pedir um abraço para os meus pais. O meu irmão não tem como ele pedir um abraço, pedir um beijo, né, um carinho, assim. E só que mesmo assim, eu nunca precisei ir pedir um abraço para os meus pais, assim. Na minha família, a gente sempre foi muito carinhoso, assim, sempre, sabe? Eu nunca senti essa divisão, assim, de que eu tinha que pedir uma atenção, um carinho para os meus pais por conta do meu irmão, assim, sabe? E com vocês, como que é isso, assim? Eles perguntavam se vocês sentiam ciúmes, como é que era? Eu perguntei pra minha mãe esses dias sobre isso, porque eu não lembro de nenhuma cena. Aliás, eu me lembro de algumas, quando a minha mãe brigava comigo, o Paulo César tinha uma cadeira que eu falava que parecia um castelo. Era uma cadeira de madeira e ela era alta. E quando a minha mãe brigava comigo, eu sentava nessa cadeira e falava assim, putz, eu queria ser igual o Tico, porque assim você não ia brigar comigo. Eu me lembro dessas coisas, mas assim, de ciúmes mesmo, eu não consigo me lembrar de nada, não. Ela diz que eu e meu outro irmão, o Carlos Eduardo, a gente tinha ciúmes, ela percebia essas cenas de ciúmes, mas na fase da adolescência. Agora, quando a gente era criança, assim, ela falou que não lembra de nada, não. Aí eu perguntei do PC, se o PC tinha ciúmes da gente. Ela falou também que nunca suspeitou de nada, não lembra de nada, nunca viu nada parecido. Bom, aqui em casa eu também perguntei pra minha mãe, né? Fui recordar porque o Walter é o primeiro, né? Então acho que tem uma fase assim que eu não conseguiria lembrar. Aí ela falou assim que como ele era o primeiro, ele era filho único, né? Até eu chegar. Aí ela falou assim que ele estranhou, sabe? Não é bem um ciúmes, assim, mas que ele ficou meio balançado, assim, né? Tipo, tem gente nova na casa. Mas eu nunca senti ciúmes, ela falou também que nunca lembra de eu sentir ciúmes nenhum em relação ao Walter. Eu também sempre tive esse sentimento igual a Gabi teve. Como sentir ciúmes, assim, pra mim isso não encaixava direito, assim. E acho que vai muito da personalidade, ou do jeito da pessoa, da fase da vida, igual a Thaís falou. E aí tem uma coisa aqui em casa que é legal, que o Arthur, ele é muito diferente de mim, né? Que é o meu outro irmão. E aí o Arthur, sim, eu lembro, tipo, da minha mãe falar sempre quando a gente era pequeno, não necessariamente ciúmes, né? Mas o Walter, assim como o PC e o Marco, eles precisam de uns cuidados diferentes, né? Especiais, assim. E aí minha mãe falou que dava banho na gente e depois ela ia trocar. E ela trocava o Walter. E eu e o Arthur já tava numa idade de se trocar sozinho. E aí ela falou que ele se jogava na cama e falava assim, não, você tem que me trocar também. Você troca o Walter? Então tem que me trocar também. Aí era um negócio meio assim, sabe? Mas tipo criança mesmo, assim. Acho que depois que a gente entendeu melhor a situação dele, acho que nunca teve uma situação de ciúmes também. Que nem é uma fase de criança, assim, né? Mas não necessariamente
por conta da deficiência, assim, né? Mas por conta de atenção entre os irmãos, assim, né? O meu irmão, ele sente ciúme, assim, como, por exemplo, com a cachorra, né? Com a Amora. Se a gente briga com a Amora, ele sente ciúme. Aí ele fica bravo. Ou quando eu comecei a namorar, sabe? O meu namorado não podia chegar muito perto de mim. Ele não queria olhar muito pro meu namorado. Nesse sentido, assim, ele tinha mais ciúme. Mas de restante, sempre foi bem natural, assim, nós dois. Você sabe que o Paulo César, vou dedurar ele. Ele tem um ciúmes absurdo do nosso sobrinho. Sério? Por quê? Não sabemos. Só sei quando ele chega aqui, que ele vem aqui em casa, nossa, a pessoa fica transformada. Ciumento. Incrível, E os dois estão bem? Sim. O Otávio às vezes pentelha um pouquinho, mas é tipo de ficar pegando no pé, ou então ficar mexendo na cadeira. Como O a Otávio gente... tem 2 anos, né? Mas não tem ciúmes. Vai entender. Não, meu irmão é ciumento. Eu acho que se ele pudesse, assim, quando eu saía, coisa assim, ia ser daquele irmão que ia ficar atrás de mim pra ver o que eu vou fazer e ficar brigando comigo na frente dos outros, assim, sabe? Acho que ele Você assim. já perguntou direto pra ele se ele sente ciúmes? Sim, ele disse que sim. Às vezes ele disse que não na hora, pra dizer que ele é o bonzão, assim, sabe? Mas depois ele disse que sim. Eu perguntei pro PC. Até nos outros episódios, quando eu contava as coisas que a gente falava, assim, ele ficava rindo, porque eu tava dedurando ele, assim, também. Eu perguntei pro Paulo César, o Paulo já falou que tem. Olha, sério? A única coisa que eu percebo, assim, quando eu vou sair, aí não, eu vou sair e não vou levar ele, né? Se ele estiver no meu quarto e ele começar a ver que eu tô colocando passando desodorante, ele já começa a ficar me olhando assim, já, tipo, aonde você vai? Que você não tá me levando? E em casa também. Às vezes a gente fala, Walter, a gente pode ir ali, que a gente vai fazer não sei o que, não sei o que lá, porque isso aí também tem. Filmes do rolê. Nossa, ele fica medindo de cima a baixo. Incrível. Se eu chego da rua também com um monte de sacola assim, ele fica olhando, querendo saber o que é. Tipo, onde você foi que você não me levou? Exatamente.